Oi, pessoal do oitavo e nono, tudo bem com vocês? Eu espero que sim e que todas as suas famílias estejam bem. Por aqui tá tudo certo. Eu vim aqui para conversar com vocês, então, sobre o material que foi enviado essa semana e dar explicação para vocês, então. Vamos lá. Vou compartilhar a tela. Então, essa aula, ela é referente ao material que vocês receberam, que vocês retiraram na escola, né? Do dia 29/6 até dia 3/7, ok? Lembrando que esse aqui não precisa ser entregue, tá? Aqui, então, primeiro aparece aquela correção dos exercícios que eu mandei no vídeo da semana passada, certo? Então, se vocês precisarem dar uma olhadinha nas respostas de uma forma mais visível, né? Tá ali para vocês. E aí, aqui começa a nossa matéria dessa semana. Então, diz o seguinte: exercitando com potências de base 10. Então, antes a gente trabalhou notação científica, né? Só que a gente fez ali uma tabela e essa tabela a gente não estava pensando muito assim naquilo que a gente estava fazendo, né? A gente estava só completando ela, né? Conforme os passos que eu tinha sugerido para vocês, certo? Então, aqui vocês têm os exercícios e exemplos, certo? E agora é que eu vou convidar vocês para a gente fazer alguns raciocínios do que está acontecendo com essa vírgula e por que acontece aquilo que aconteceu lá na notação científica, certo? Lá no outro material, tinha ido para vocês as potências de base 10, né? Então, as potências positivas e as potências negativas. Aqui, a gente vai estar exercitando isso e vocês vão entender o que está acontecendo. Por quê? Vocês não vão andar com essa tabela debaixo do braço de vocês até vocês se formarem no doutorado, pós-doutorado de vocês, né? Então, vocês têm que entender o que é que está acontecendo, né? Que eu espero que todos vocês continuem os estudos de vocês depois da escola, certo? Então, aqui, ó, escrevendo potências de base 10. Então, o que a gente tem aqui? Deixa eu pegar o lápisinho. A gente tem o número 2.500 e a gente vai escrever ele numa forma de potência de base 10. Então, o que a gente vai pensar? Olha só, aqui a gente tem o número 25 e ele está sendo seguido por 2 zeros, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai escrever o número 25 e vai multiplicar por 100. Por que 100? Porque eu tenho 2 zeros aqui e eu tenho 2 zeros aqui, certo? Por que está escrito aqui número 100, vírgula? Não é que não tem uma vírgula ali. A gente sabe que a vírgula desse 2.500, ela tá aqui. A gente teria um vírgula 0, 0, 0, 0, 0, 0, quantos zeros a gente quiser, que a gente chama de zeros que não são importantes. Me fugiu a palavra agora, mas vamos chamar eles assim. Desnecessários, certo? Não é importante a gente manter esses zeros ali. Então, a gente pode tirar eles fora. É bom porque quanto menos a gente precisar escrever, melhor é. Então, olha só, voltando para o raciocínio. A gente tem 25 vezes 100, porque eu tinha 2 zeros lá, ok? Esse 100 aqui, lembram que a gente tinha comentado que a quantidade de zeros é o valor que vai no expoente do 10? Então, se eu tenho 100, tenho 2 zeros, o expoente do 10 vai ser 2. E o número que ficou aqui na frente vai estar multiplicando com essa potência, certo? Vou fazer com vocês aqui o segundo. Olha só, eu tenho 150. Então, eu tenho o número 15, que está multiplicado por 10. Por que só 10? Porque eu só tenho um zero aqui. Então, ele só vai ter um zero aqui. E aí, na hora que eu for escrever ele em potência, eu tenho apenas um zero. Então, a potência do 10 é 1. Ficou horrível. Mas vocês entenderam. Vocês sabem que eu sou ótima com desenhos, né?
Aí, aqui, a partir do número 7, a gente tem uma outra situação. A gente quer escrever um número com vírgula na primeira casa, ou seja, que eu tenha uma casa ou número apenas antes da vírgula, certo? E aí, para cada um desses números aqui, a gente vai ter uma potência de 10 diferente. Então, eu tenho aqui o número 75.900. A gente vai dividir aqui entre parte que temos algarismos diferentes de zero e a parte que nós temos apenas zeros. A vírgula, ela tem que ficar depois do primeiro número, então ela vai ficar aqui entre o 7 e o 5. Então, é o que nós temos aqui, 7,59. Quantas casas ficou depois da vírgula? Ficou 1, 2, 3, 4 casas depois da vírgula. Então, eu vou botar aqui 4 zeros para representar essas 4 casas depois da vírgula. Lembram que lá no exercício anterior era só a quantidade de zeros? Por quê? Porque lá nós não tínhamos a vírgula. Agora nós temos a vírgula. Então, além dos zeros, nós temos que contar junto as casas que estão depois da vírgula. Então, toda a galera que vier depois da vírgula, ela vai ter que ser representada por zeros aqui. Então, o que a gente vai ter? 7,59 vezes 10 na 4. Vamos fazer o segundo exemplo. Eu tenho o número 12.700. Aonde que a vírgula vai ir? Entre o 1 e o 2. Então, eu vou ficar com 1,27. Como depois do 7 eu só tenho zeros, eu não preciso colocar esses zeros. Se eu tivesse um 1 lá no fim, eu precisava representar esses zeros. Como é só zero, a gente chama de zeros desnecessários. Aí a gente vai contar quantos números ficaram depois da vírgula. Nós temos 1, 2, 3, 4 números. Então, eu vou fazer vezes 1. É difícil de escrever com o mouse. E 4 zeros aqui. 1, 2, 3, 4. E aí, eu vou botar um igual aqui. 4 zeros significa que o expoente vai ser 4. Então, aqui vai ficar 1,27 vezes 10 elevado na quarta potência. Lindo, né? A matemática é um espetáculo, né? O que a gente quer aqui a partir do 13? Agora, a gente não quer mais que a vírgula esteja ali. A gente quer que o expoente do 10 seja 3. Por quê, professora Paula, que você tem que complicar? Porque eu sou uma pessoa complicativa. Então, eu quero que o expoente seja 3. O que eu vou pensar? Onde está a vírgula? A vírgula está aqui, certo? Depois dos zeros que a gente tem ali. Então, a gente tem o número 18.500,00000, né? O que eu quero? Eu quero ter 3 casas depois da vírgula, ou seja, 3 números depois da vírgula, para poder ter o número 3 lá no meu expoente. Então, vamos ver. 1, 2, 3. Aqui. Certo? Então, a vírgula vai ter que vir entre o 8 e o 5. Então, o que a gente vai ter? 18,5 vezes 1.000. Por que vezes 1.000? Porque eu quero um expoente 3. Então, eu vou botar lá 18,5 vezes 10 na 3. Ok? Porque estes zeros aqui são desnecessários. A mesma coisa aqui. Eu quero ter 3 casas depois da vírgula. Onde está a vírgula? A vírgula está aqui. E eu quero ter 3 casas depois dela. Então, eu vou ter que botar ela entre o 3 e o 0. Então, o que eu vou ter? 123 vezes 1.000. Mas por que tu quer 3 casas, Paula? Porque sim. Porque a gente tem que exercitar. Porque é a vida. Então, 123, Jesus, que 3 lindo, vezes 10 na 3. Ok? Beleza.
Agora, a partir do 18, a gente quer um expoente 6. Ou seja, depois da vírgula, eu preciso ter 6 números do número original aqui. 6 algarismos desse número original. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses todos aqui vão ter que ficar depois da vírgula. Então, a vírgula vai vir entre o 8 e o 5. Então, eu copio todos os algarismos que não são zero. Então, 8,578 vezes. Se eu quero um expoente 6, eu preciso ter 6 zeros, né? Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros aqui. E um expoente 6 aqui. A mesma coisa nesse de baixo. Se eu quero 6, expoente 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A vírgula vai vir aqui. Então, eu tenho o número 9,987. Jesus, que 8 lindo. Ali, arrumei. Vezes 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Igual 9,987. Lá vai meu 8, parece um peixe. Vezes 10. Jesus, que vezes é esse? Vezes 10 na 6. Ok? Beleza? Beleza, teacher. E agora, se a gente quer voltar. Então, lá, aqui em cima, a gente tinha um número e a gente escrevia ele numa potência de base 10. Agora, aqui embaixo, a gente vai ter a potência. A gente tem número com a potência. E a gente quer tirar ela dali. Eu quero saber quem é este número que está por trás desta potência. Aí vocês lembram que lá quando a gente fazia notação científica, números muito grandes tinham potências positivas e números muito pequenininhos tinham potências negativas. E aí aqui eu trouxe para vocês um retângulozinho explicando o seguinte. Potência positiva, vírgula, anda para a direita conforme a quantidade de zeros. Então, aqui eu tenho o 5, então a minha quantidade de zeros é 5. Onde está a minha vírgula? Está entre os dois 5. Tudo 5 nessa conta aqui. Então, eu vou copiar aqui 5,5 vezes 1 seguido de 5 zeros, porque eu tenho 5 lá no expoente. Eu vou ter que andar com a minha vírgula 5 casas para a direita. Então, é como se eu fizesse o seguinte. 5, 5. Quando eu copio esse 5 aqui, ele é uma casa. Uma casa, 2, 3, 4, 5. A gente vai completando com zeros. Que número é esse? 550 mil, que é o número que a gente tem aqui. A mesma coisa a gente faz nesses aqui de baixo, ok? E esses dois aqui, eles são mais simples porque a vírgula, ela está depois, né? Então, eu só preciso acrescentar zeros. Agora, aqui nesse aqui, a gente vai ter que pensar que passando pelo 4, ele conta como uma casa decimal, certo? Agora, aqui a partir do 5, a gente tem uma potência negativa. Potência negativa representa números muito pequenos, né? Então, é 0,000, né? São muito pequenos. Eu ia dar exemplos, né? Por exemplo, o tamanho de um vírus, o tamanho de, né, que está super em alta, o tal de vírus, né? Então, potência negativa, o que vai acontecer? Se antes a vírgula andava para a direita, quando ela era positiva, se ela é negativa, ela vai ir para a esquerda. Então, onde está a vírgula, Paula? A vírgula está aqui, entre o 1 e o 2. O que representa esse menos 3 aqui no expoente? Vocês lembram dos exercícios da outra semana? Isso representa que embaixo deste 10 tem um 1. E isso aqui vai virar. O que está em cima vai para baixo, o que está embaixo vai para cima. E aí a gente tira este menos do expoente quando a gente faz essa
troca, né? De lugares. Então, aqui o que a gente tem? O 1,2 vezes o 10 na menos 3, que ele passa a ser 1 sobre 1000. Por que 1000? Porque o meu expoente é 13. Por que sobre 1000? Porque eu tenho menos ali. A partir do momento que eu tiro o menos do meu expoente, significa que eu inverti a minha base. E aí eu vou ter que andar para a esquerda. Então, eu vou ter que andar para cá. Só que daí, Paula, não tem ninguém lá do outro lado do 1. Eu tenho só o 1,2. Nossa, parece um 3. Espera aí, vamos apagar. Aqui, 1,2. Eu vou encher de zero aqui. Porque zero é vida, entendeu? Quantos zeros eu quiser colocar. E aí depois eu vou ver quantos zeros eu vou precisar. Qual é o meu expoente? É 3. Quantos zeros eu tenho aqui? 3. Então, eu vou ter que sair com essa vírgula daqui e andar com ela 3 casas. 1 casa, 2 casas, 3 casas. A vírgula vai vir aqui. Esses caras aqui, eu não preciso colocar. Então, vai ficar 0,0012, né? Ela sai daqui e vai para lá. Ok? Mas, afinal de contas, como eu vou saber quando o número está escrito em notação científica ou se ele está escrito só como uma base 10? E aí vem a seguinte explicação. A notação científica sempre vai ter apenas um algarismo antes da vírgula. Então, se a gente for olhar aqui, por exemplo, 5,5 vezes 10 na 5 está escrito em notação científica. Por quê? Porque eu tenho um algarismo antes da vírgula. Número 8,578 vezes 10 na 6 também está escrito em notação científica, porque eu tenho somente um algarismo antes da vírgula. Agora, 18,5 vezes 10 ao cubo não é a notação científica, porque eu tenho 18 aqui. Se eu quisesse escrever este número como notação científica, eu precisaria colocar a vírgula entre o 1 e o 8. E aí ele vai estar andando uma casa para a esquerda, né? Se ele anda para a esquerda, significa que eu vou estar tirando uma unidade aqui. Certo? Ok? Beleza? Agora aqui embaixo tem um desafio. Lembre-se, 1 tonelada equivale a 1000 quilogramas. E aí diz o seguinte, a massa do Sol é de esse número enorme, toneladas. E a massa da Terra é de quilos. Escreva em notação científica a massa do Sol e a massa da Terra em quilos, né? Então, olha só, aqui está toneladas e aqui está quilos. Eu não preciso reescrever esse aqui, mas este cara aqui, eu vou precisar reescrever ele. E aí depois pergunta, quantas vezes a massa do Sol é maior do que a massa da Terra? E aí, para eu fazer essa comparação, sempre que eu vou fazer uma comparação de tamanhos, eu vou dividir um número pelo outro. Então, a gente vai fazer uma divisão ali. E aí, eu quero ver quem é que vai lembrar o que acontece quando a gente está fazendo divisão de potências de mesma base. Pessoal, a aula é essa. Eu espero que tenha ajudado vocês a entender um pouquinho mais sobre o conteúdo que a gente está trabalhando. Ele é um conteúdo fácil, né? Fácil não vou dizer que é fácil. Ele é... porque tem coisa mais complicada, é isso que eu quero dizer quando eu falo fácil, né? Ele é um conteúdo de mais fácil entendimento, digamos assim, né? Pega a vírgula, bota para cá, pega a vírgula, bota para lá, bota zero, conta zero e bota o númerozinho no expoente e assim vai. Mas, mesmo assim, às vezes a gente se pega meio curto e a gente precisa de ajuda, né? E mesmo com explicação, às vezes a gente acaba não conseguindo entender mesmo assim. Então,
eu vou dizer para vocês o seguinte, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem escrever aqui nos comentários do vídeo, certo? Esse vídeo só tem acesso para quem tem o link, então vocês também não vão ficar expostos, né? Quem vai ter acesso a esse link é a turma do 8º e a turma do 9º ano. Vocês podem também, de repente, nem sei como é que funciona para comentar ali, mas eu acredito que vocês possam comentar como anônimo, né? Só lembrem de depois ir lá e conferir a minha resposta, certo? É uma forma também de eu ver se vocês estão conseguindo entender ou não, né? É um feedback que eu preciso ter, né? Eu sinto falta de ter as perguntas, de ter vocês questionando e dizendo eu não entendi ou eu entendi. Então, coloquem aqui embaixo e é aquela história, me ajudem a ajudar vocês, né? Então, se vocês botarem aqui nos comentários, eu consigo estar ajudando vocês e respondendo aos questionamentos que vocês tiverem, a dúvidas que porventura vocês tiverem. Certo, pessoal? Então, um grande beijo e até a semana que vem.